Na tarde de hoje, segunda-feira, o Linha Verdade acompanha o trabalho da Polícia Civil, fazendo exatamente agora a reconstituição do crime que culminou com a morte do delegado Vargas, assim carinhosamente chamado, delegado José Tadeu Vargas, 66 anos, que foi morto na noite de sexta-feira, aqui nesse quiosque no Capão Bonito. A informação recebida é que o delegado aposentado havia chegado há cerca de 5 minutos nesse local, um bar, e após ter chegado, 3 ou 4 elementos encapuzados e armados chegaram anunciando o roubo. Houve troca de tiros, o delegado foi atingido no abdômen. Um dos elementos teria sido atingido, mas a informação recebida depois é que não. Ele saiu correndo e ao lado aqui existe arame farpado, onde ele teria batido de frente com o arame farpado e depois ele ficou dentro de um valo que tem aqui nas proximidades e foi rastejando por esse valo e ficou aqui durante um bom tempo. Depois ele fugiu e foi para a residência de parentes no bairro Santa Luzia. O delegado ferido no abdômen foi atendido pelo SAMU, foi levado até o Hospital São José da cidade de Criciúma e, lamentavelmente, devido ao ferimento da bala, mesmo após ter passado por cirurgia, no sábado ele veio a óbito no Hospital São José de Criciúma. A polícia foi muito rápida, juntamente com a polícia militar, polícia civil e polícia militar, foram muito rápidas, através de algumas informações, conseguiram prender 2 elementos e outros 2 estão foragidos. Um dos delegados que estava envolvido no caso, na investigação, foi o delegado Jorge Guiraldo. E daqui do local onde o delegado Vitor está fazendo a reconstituição desse crime, eu e o Nilson Carioca vamos até a delegacia da Próspera para saber do delegado Jorge como é que eles fizeram para capturar os elementos. E com relação às investigações da morte do delegado Vargas, delegado Jorge Guiraldo, primeira delegacia de polícia aqui em Criciúma, fez parte dessa investigação, que culminou com a prisão de 2 envolvidos. Vamos conversar com o delegado Jorge Guiraldo para saber como é que começaram, doutor, as investigações depois da ocorrência. Boa tarde a todos. É assim, eu vou deixar aqui um esclarecimento que essa investigação está sob a cargo do delegado Yuri, que é o titular da Delegacia de Roubos da DIC. Mas naquele dia que aconteceu, fazendo mais um parênteses, o delegado Vargas, uma pessoa leal, principalmente aos companheiros, trabalhou aqui nessa delegacia agora durante muito tempo. Eu sempre disse que ele não merecia, ele estava desfrutando de uma aposentadoria merecida e não merecia ter morrido daquela forma tão brutal. Realmente aquele assassinato chocou todo mundo. E diante dessa circunstância, quando todos soubemos desse crime e posteriormente da morte, porque a morte foi no sábado de manhã, né? Então, houve uma mobilização total da Polícia Civil aqui do Sul, de Tubarão, de Jaguaruna, agentes de Florianópolis, e saímos em busca dos marginais. Então, naquela manhã, conseguimos êxito em conseguir algumas imagens de um dos envolvidos. Então, com base nessas imagens, houve um reconhecimento por parte de algumas testemunhas e fizemos a prisão ali no bairro Santa Luzia, do primeiro envolvido. E já no momento da prisão, ele confessou que esteve no local, que o carro era locado, que o carro era dele, forneceu a placa do veículo, e o carro era dele, e delatou um comparsa, e que estaria com o veículo. E com base na placa do veículo, uma outra equipe localizou esse veículo aí no bairro Vila Zulema, e acabou prendendo o segundo envolvido. Então ambos foram autuados em flagrante delito, eles continuam presos, e agora a gente está dando todo o apoio ao delegado Yuri, na medida do possível, para identificar os outros 2 envolvidos, que a gente até o momento não tem a sua identificação completa. A gente sabe, doutor, que os nossos policiais civis aqui da cidade, resolução rápida de casos como crimes dessa natureza. Muitas pessoas acham que foi porque um delegado, que foi morto, a polícia agiu de forma tão rápida. Isso não é verdade, não é? Não é verdade. Todo crime de natureza grave, dentro das possibilidades, a gente investiga. Não é porque é um delegado de polícia, mas, como eu disse anteriormente, ele não merecia ter morrido e esses marginais têm que ser tirados de circulação antes que vá um outro, né? E eu quero deixar bem claro assim, que muitas pessoas questionam a autoridade policial, a gente, por que vocês não eliminam? Claro, eu vou ser bem autêntico aqui, Beto. No momento que eu fiquei de frente com o marginal, a vontade é de acionar o gatilho, porque há momentos antes havia morrido um colega, mas eu não posso me igualar aos marginais. Se eu fizer isso, fizer justiça privada, eu vou me igualar a eles. Então a gente faz, autua, busca as informações, ele foi colaborativo em parte,
Tanto é que ele falou para mim lá no momento da prisão, que ele estava refugiado na casa de um irmão, a esposa dele estava secando o telefone celular, porque no momento em que houve os disparos de arma de fogo, ele correu, ele atravessou a pista, ele correu, bateu de frente numa cerca de arame farpado, estourou a cerca de arame, tanto é que com várias lesões pelo corpo, ele ficou deitado dentro de um valo com água. Ele foi rastejando por aquele valo praticamente a noite toda. Ali molhou o telefone. Então, a gente tem informações privilegiadas de que ele estava no local do crime, a participação. Agora, há uma contrariedade na versão de ambos, de que eu acredito que foram em 4 e eles saíram para praticar crimes. Eles não saíram para passear e não fez corrida, eles saíram para praticar crimes, tanto é que eles estiveram antes em Araranguá. E foi por uma fatalidade, escolheram aquele local. Infelizmente, o delegado estava presente, houve essa troca de tiros e ele acabou falecendo. Quando chegaram no local, eles anunciaram o assalto? Sim, foi anunciado o assalto. Não sabia o que era um delegado de polícia, em momento algum. Delegado de polícia aposentado, e o delegado se valeu da sua arma de fogo, agiu em legítima defesa, só que, infelizmente, ele acabou sendo alvejado. Não se tem informação de que o outro... no começo, a informação de que um outro marginal poderia ter sido atingido, mas não se tem essa informação. E agora a busca é incessante mesmo, porque eles estão com a própria arma de fogo do delegado, estariam com a arma a própria deles. Então, nós temos que buscar, nós temos que, não importa seja maior ou seja menor de idade, nós temos que mostrar à sociedade, porque esses marginais, amanhã e depois, pode fazer com outro alguém, outra pessoa. Então, de um simples roubo se transformando num latrocínio, né? Então, isso é grave. Ele não merecia morrer dessa forma, porque eu conheço, eu tive o privilégio de trabalhar com ele no passado, lá na região de Araranguá. É uma ótima pessoa. Infelizmente, no momento do sossego, ele acabou falecendo. Muito obrigado. Parabéns, doutor Jorge Giraldo. Parabenizando o delegado. Parabenizamos todos os demais envolvidos na investigação e prisão desses marginais. Vale ressaltar também a presença da Polícia Militar nessa ocorrência. O repórter Thiago Inácio foi conversar com o comando da PM para saber como é que a Polícia Militar acompanhou a situação. Muito bem, Beto Silva. E nós já estamos aqui agora, neste momento, na sede do 9º Batalhão de Polícia Militar do município de Criciúma, para conversar aqui com o coronel Mário Luiz Silva, que é o comandante aqui do 9º Batalhão de Polícia Militar, sobre a atuação, coronel, da Polícia Militar nessa ocorrência que acabou levando a óbito o delegado Vargas, aí, delegado aposentado da Polícia Civil. Como foi que a Polícia Militar atuou nesse caso? Pois bem, tão logo tivemos notícia do evento, nossos policiais iniciaram um trabalho, deslocaram-se para o local, evidentemente, e a partir dali iniciamos um trabalho de coleta de informações com os nossos agentes de inteligência, produção de informações para buscar identificar a autoria, buscar elucidar o caso. Trabalhamos com nossas patrulhas ostensivas na busca dos marginais e, concomitantemente, com a coleta de informações juntamente com a Polícia Civil, para apurar a autoria, identificar quem eram os autores, onde estavam os produtos do crime, ou melhor, os instrumentos do crime, e efetivamente realizar a captura. Coronel, quando se chegou no local, a Polícia Militar é que faz essa primeira ocorrência, né, propriamente antes mesmo da Polícia Civil começar a fazer as investigações agora sobre tudo que ocorreu, né, para levar à morte do delegado ali em questão. Quando se chega ao local, qual é a primeira impressão que se tem sobre aquilo que se vê como cena de crime? Essa é uma série de fatores distintos, de ocorrências distintas. Não dá para a gente traçar um padrão único de abordagem para uma ocorrência em que há um crime doloso contra a vida, né? Nesse, evidentemente, há um sentimento de tristeza muito grande pelo fato de vermos um colega, que é um policial civil, como o delegado Vargas, na situação de vítima do crime. Evidentemente que somos acometidos de uma tristeza, de um sentimento de tristeza, até pelo laço de afeto que nutrimos pela pessoa que foi vítima de um crime tão bárbaro.